Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Nathalie? Tudo bem. Tudo certo. O pessoal agora está um pouquinho entrando de férias, né? Já últimas provas da faculdade, o pessoal já está cansado, quer saber de Natal, Ano Novo, se bem que esse ano vai ser um pouquinho diferente para todo mundo, né? Mas vamos lá. Pessoal entrando, vamos lá. Guilherme, como sempre, né? Vou começar aqui comentando alguns aspectos econômicos, depois fique à vontade de fazer seus comentários, né? Hoje a gente tem alguns temas interessantíssimos, eu diria, principalmente porque a gente tem que discutir aí esse resultado do PIB que foi tão falado, todos os economistas comentando, teve gente que achou positivo, teve gente que falou que é negativo, e vamos ver qual que é a nossa opinião aqui. Depois a gente comenta aí um pouquinho a respeito das vacinas, né? Alguns comentários breves, até porque a gente não é especialista nisso, mas é importante a gente falar a respeito. Comentar, lógico, eu tenho certeza que você vai querer falar da questão da possível reeleição tanto do Maia como do Alcolumbre, e lógico, né, o que também deu o que falar aí com relação ao próprio Sérgio Moro e algumas posições aí que eu sei que muito bem você vai comentar. Do ponto de vista econômico, o que eu posso falar para vocês, né? Então, o grande PIB, na verdade, não foi grande, eu diria que foi um pequeno PIB se a gente considerar os resultados anteriores, tá? A divulgação do PIB desse terceiro trimestre disse para a gente que a gente teve uma recuperação ou um crescimento de 7,7%. E é o que eu sempre falo para vocês, analisar um número sozinho é bonito, fala que teve uma grande explosão, né? Se a gente pensar 7,7, poxa, é um número razoável, grande, bom, né? Mas a gente não pode olhar ele separado, sozinho, a gente tem que fazer uma análise com o que a gente já teve, né? Ou seja, com os trimestres anteriores e tudo que a gente enfrentou esse ano, que é um ano completamente atípico do que a gente está acostumado, nem preciso dizer mais do que isso. Então, comparando com os trimestres passados, o que a gente teve? A gente teve resultados de perdas, tá? Tanto no primeiro como no segundo trimestre desse ano, sendo que no primeiro trimestre, só para vocês terem ideia, a perda foi de 1,5%, porque ainda não captava os efeitos da pandemia, mas já no segundo trimestre a gente teve uma perda de 9,6%, ou seja, o PIB caiu 9,6%. Não precisa fazer uma conta aí muito difícil, mas se a gente olhar só para o segundo trimestre, perder 9,6% já é maior, né, do que recuperar esse 7,7%. Então, a gente continua ainda tendo dificuldades na recuperação econômica, não é uma retomada 100% do PIB. E dizer o seguinte, isso reflete muito a abertura que a gente teve econômica por diversas decisões que a gente tomou em diversos estados, mas que não reflete necessariamente a longo prazo uma retomada desse PIB. Só para vocês terem ideia, 7,7% que foi o resultado, não reflete, inclusive, as previsões que já teriam sido feitas, né? As previsões de grandes bancos, Goldman Sachs, próprio Bradesco, Itaú, que previu um aumento do PIB para esse trimestre de 8,8%. Então, a gente já ficou 1,1% abaixo da expectativa. Então, a gente tem que ver com muita calma, tem muitos desdobramentos que a gente tem que olhar ainda com muita paciência. Não significa que a gente já saiu da pandemia, que a gente já teve a recuperação em V, que o Paulo Guedes adora chamar, mas algumas projeções têm sido um pouquinho mais otimistas. E o que eu quero falar para vocês? Significa que nos próximos anos, então provavelmente 2021, 2022, analisando o que o Guedes disse ali, a gente vai começar a ter uma retomada da economia na ordem de 4,5%. Ainda é bem pífia e isso tudo depende das condições do quê? Da pandemia, de como vai ser a condução da pandemia, se a segunda onda não vai obrigar a gente a ter fechamentos, né, econômicos, entre outras coisas que a gente já vivenciou. Então, essa é uma perspectiva otimista que está sendo divulgada pelo ministro Paulo Guedes, que inclusive chama os otimistas, os pessimistas, né, de negacionistas, quando se fala aí que essa recuperação forte não vai ocorrer. Bom, cada um com a sua opinião, né, que a gente só está trazendo os dados, tá? Então, tomem cuidado, tá? Não foi uma retomada consistente, foi uma retomada pontual no terceiro trimestre, resultante das medidas de abertura econômica que a gente está vivenciando e a gente tem que olhar com muito cuidado o que vai ser daqui para frente. O que eu queria comentar também é lógico que a gente está tendo um movimento
e já estava tendo isso, já comentei com vocês, em termos de exportação, então a gente está exportando muito mais do que importando, o que favorece a nossa balança comercial, se a gente olhar o PIB como um todo, o que gerou, inclusive, algumas reportagens interessantíssimas, né, ou curiosas, né, onde a gente teve que, inclusive, importar soja, né, nós somos o grande exportador de soja, o grande produtor de soja, e faltou soja aqui dentro. Então, tinham caminhoneiros, né, inclusive saiu aí nas reportagens que eles estavam achando um absurdo, ou achando isso super estranho a gente ter que importar soja. Porque justamente qual que foi a decisão dos produtores? Exporta porque o dólar está favorecendo o movimento de exportação. Se a gente favorece o movimento de exportação, o resultado da balança comercial é positivo, ajuda o PIB a crescer. Tá? Então tem que levar em consideração esses dois movimentos. É curioso, mas é o que a gente está vivendo. Não bastando todas essas situações sanitárias, tudo que a gente ainda vai ter que discutir, né, que é o que vai conduzir essa reabertura, reabertura econômica, um novo crescimento econômico, se tudo se manter constante, se a gente não tiver grandes números, tiver que fechar tudo de novo com relação ao Covid, a gente ainda vai ter uma outra preocupação que eu sempre falo para vocês que está na ordem do dia, que é justamente as questões, né, são as questões fiscais, né? Paulo Guedes queria flexibilizar a meta, queria propor alguma coisa em termos de resultado primário, deixar flexível, né? Que isso é totalmente inconstitucional. Fere a LDO, nossa querida regra de ouro, tá? E o próprio TCU já pediu para o Guedes encaminhar uma meta estipulada para 2021. Então, eles precisam de um número para que seja aprovada a LDO. Então, não adianta o Guedes também ficar reclamando que, por mais que a LDO foi enviada em abril, ainda não está sendo votada, porque a gente não tem projeções numéricas, né? O Maia, inclusive, falou, né, essa é a grande jabuticaba brasileira, mais uma delas no meio da pandemia, que a gente tem que olhar com muito cuidado, tem que ter uma previsão, a gente tem que ter uma segurança, não só jurídica, mas segurança em termos numéricos, para que a gente possa fazer as provisões com um pouquinho mais de cuidado, tratar o orçamento como algo sério, relevante e dando uma indicação positiva para nós investidores no mercado interno e para quem investe aqui no Brasil, tá? Então, é uma coisa que também ficou em pauta e a gente tem que olhar aí com muita atenção. Claro que, só para vocês terem ideia, o rombo projetado para 2021 das contas públicas foi de 233,6 bilhões de reais, o que é astronômico, que a gente vai ter que lidar com isso em termos orçamentários, e vamos ver como o Paulo Guedes vai tentar resolver essas questões. Como vai resolver? Inclusive está sendo muito cobrado, e é discutível, que o Guilherme vai comentar aqui, as questões da reforma tributária. A reforma tributária está sendo colocada em pauta como uma moeda de negociação para essas questões, tá? Porque vai ser justamente se pode ou não ter a reeleição do Maia ou do Alcolumbre, né? Ou dos dois, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tendo essa reeleição sendo possível, o Guilherme já vai discutir com vocês essas possibilidades. O que o mercado entende? Mantendo os dois, isso indica que a gente vai ter uma grande retomada, ou a gente vai continuar nessas propostas, né, de reformas, tanto tributária, talvez uma nova reforma previdenciária, né, uma nova rodada da reforma previdenciária, entre outras coisas que são necessárias para o nosso país crescer. Se o dólar abaixa, o dólar já deu uma leve cedida, né, ele fechou essa semana em 5,15, se não me engano. É possível que ceda à medida que as vacinas acabem dando certo, que a gente tenha notícias positivas, né? E que a gente consiga incorporar isso aqui no Brasil. Só para o Guilherme já comentar, mas já emendando o assunto de vacina, eu não queria dar essa notícia talvez um pouquinho pessimista para vocês, né? A gente ainda não tem previsões realistas, tá? De quando a gente vai ter uma vacinação em massa, né? Então eu queria trazer alguns problemas para vocês pensarem, né? Eu sei que muita gente ficou super feliz, né? Que a gente teve aí os índices, a bolsa estourou, foi 113 mil pontos, né? Justamente porque foram divulgadas, né? O Reino Unido aprovou a vacina da Pfizer para poder aplicar no seu território. A gente teve aí outros países, né? A gente teve a Rússia com a Sputnik, a gente teve Portugal se pronunciando nesse sentido, inclusive Estados Unidos, né? Que foi bem interessante, né, Guilherme? O próprio Obama, o Clinton e o Bush já
se pronunciaram, né, para aparecer na TV incentivando as pessoas, né, a tomar essa vacina. Mas a gente ainda tem que ficar muito atento na durabilidade dessa imunização e quantas serão as doses necessárias, tá? E ainda é um estudo preliminar, por mais que a gente tenha notícias, né, de que vai ter essa vacinação em massa, mas a gente ainda não sabe os efeitos reais. E o que interessa para a economia e para a gente em termos de saúde são os efeitos reais. Tá? Então, muita calma em falar que a gente já vai ter todo mundo vacinado, até porque envolve outras questões de logística, armazenagem, entre outros aspectos que a gente tem que levar em consideração na hora de analisar as vacinas. Curiosidades para vocês, né? No Brasil, imaginem aí, deixo para vocês pensarem qual seria o nosso grande representante da vacina. Quem que poderia ser o nosso Obama, Clinton e Bush para fazer a propaganda da vacina, né? Eu só estou fazendo esse comentário porque, a depender da pessoa que se manifeste, né, que mostre que é necessária tomar a vacina, pode ser que dê uma repercussão negativa para nós brasileiros, né, ou para alguns brasileiros, vamos colocar dessa maneira. Pensem aí quem poderia ser o nosso garoto propaganda da vacina, tá? Um pouquinho em termos técnicos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Então, tanto a Pfizer como a Moderna colocaram algumas dúvidas interessantes a respeito da vacina. Primeiro, a Pfizer já indicou que, apesar de vocês tomarem a vacina, né, não é necessário, na verdade, não se sabe se essa pessoa pode ainda continuar transmitindo o vírus. O que significa, se você foi vacinado e eu não fui, você pode me transmitir o vírus, tá? Então, existem essas questões, a gente precisa ter pelo menos 70% da população vacinada para que a gente tenha um pouquinho de segurança salutar. Tá? Já a Moderna também indicou hoje que pelo menos, coloque entre aspas e grifado, pelo menos essa imunização pode durar 3 meses, ou seja, ela pode durar 1, 2 ou 3 meses. O que indica que a gente vai... Isso depois da segunda dose. O que indica que a gente vai ter que tomar não uma, mas 2 ou talvez 3, ou para o resto da vida, essas vacinas, né? Como a gente tem com outras vacinas da gripe. Implicações para o Brasil? Bom, a gente tem um problema de armazenamento, algumas das vacinas, principalmente a da Pfizer, tem que estar a menos 70 graus, e a gente sabe que nós estamos num país tropical, e imagina fazer toda essa distribuição, tendo que armazenar as vacinas a menos 70 graus. Esse vai ser um dos grandes desafios que a gente vai ter que lidar com isso, e o governo parece que não está sabendo lidar não só com as questões de distribuição, mas com a própria questão de compra e negociação das vacinas, tá? Lembro ainda para o pessoal de São Paulo que a Coronavac recebeu apenas insumos da vacina. Não confundam insumos com a vacina pronta. A gente ainda precisa produzir e a Coronavac ainda precisa ser testada, tá? Outro fato que também é interessante vocês anotarem é impossível a gente cravar uma data que todo mundo vai receber a vacina, como, por exemplo, tem sido dito entre janeiro e março de 2021. Primeiro, porque a Anvisa precisa analisar todo o dossiê, todos os estudos da Coronavac para que ela seja aprovada. E isso não tem previsão. Pode durar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Por mais que tenha aquele auxílio ou que tenha aquela necessidade emergencial. E por fim, só para não falar muito, já falei muita coisa aqui, eu sei que o Guilherme quer comentar, a gente tem alguns fatos relevantes, né? A gente tem a indústria, né, uma possível produção de uma indústria farmacêutica, né, uma indústria da própria Fiocruz, no Rio de Janeiro, mas que só vai ficar pronto em 2023. Então, a gente ainda vai continuar tendo alguns problemas de distribuição, pelo menos até 2023, tá? E lembro vocês, tá? Muito cuidado. A gente está entrando no período de férias, período de ano novo, Natal, e as pessoas usualmente vão sair, querem encontrar os familiares, então a gente provavelmente vai ter mais casos se manter o descuido, se manter essa falta de distanciamento social e tudo aquilo que a gente comenta. Então, muito cuidado para que a gente pelo menos mantenha um pouquinho de estabilidade, embora os índices, os números não mostrem essa estabilidade, tá? A gente está caminhando para um cenário bem complicado. Mas diga lá, Guilherme, eu já falei bastante, deixa você fazer os seus comentários aí a respeito da economia que depende tanto dessa vacina, ou seja, a gente não tem uma solução ou uma vacina para a economia e nem muito menos a própria vacina. Eu acho, Nathalie, que a gente tá nesse período complicado
e me chama muita atenção quanto, inclusive até, né, a gente teve essa euforiazinha na bolsa, mas o quanto o mercado financeiro também não está entendendo muito bem o que está acontecendo, né? O que me deixa realmente, essa semana foi uma semana para a gente ficar bem pensativo em relação a como a gente tem uma leitura ruim, né? Não só do governo, que é uma péssima leitura da situação, a gente já fala um pouco sobre isso, mas até do mercado financeiro. O mercado financeiro me chamou a atenção nesse sentido, porque se a gente parar para pensar, bom, o PIB você já falou muito bem, eu não tenho aqui muito a que contribuir, porque na verdade a questão do PIB é o seguinte, foi abaixo do que deveria ser. Simples assim, a queda foi muito grande. Então você fala, foi 7% positivo. É lógico que você vai ter um número, né, maior do que o que a gente estava justamente acostumado desde 2015, quando o país não crescia absolutamente nada, né? O país estava com menos 3 e pouco de PIB, né? Na verdade, não era crescimento, né? Depois a gente teve aquela estabilização durante o governo Temer com 1% de crescimento, 1,5%, etc. Né? Mas esse crescimento de 7%, na verdade, a gente ainda está correndo atrás do que o país deixou de crescer, do que o país empobreceu e diminuiu. Então é um número aquém do que deveria ser e é um número também aquém dos demais países que estão também em recuperação, porque o mundo inteiro está em recuperação. E o problema é que como a gente já falou algumas vezes, a vacina ela não está mais agora só no questionário, né, da saúde, ela está no questionário da política e da economia. Ou seja, o grande fator hoje de crescimento econômico para o futuro se chama vacina. Enquanto não tiver uma vacina, as economias não vão se recuperar como elas precisam se recuperar. E mais ainda, né? Mais ainda, parece que não se está percebendo, não se está aqui no Brasil levando a sério o crescimento da contaminação. A gente parou, eu acho que a sociedade brasileira ela está vivendo agora nesse momento, que é um momento de cansaço, final do ano, um ano dificílimo, talvez o pior ano da vida de muita gente, mas né, um ano dificílimo, todo mundo muito cansado por diversos fatores, emocionalmente cansados, né? E a gente não está prestando atenção no que está acontecendo. Acho que as pessoas cansaram até de ver dados, né? As pessoas, aquelas que vêm, estão cansadas até de ver os dados. Mas a gente tem um aumento considerável acontecendo, um aumento na escala móvel, ou seja, aquela, né, escala móvel tem aumentado, um aumento de infecção e essa segunda onda, entre aspas, porque a gente sempre fala que o Brasil nunca saiu da primeira, ela é mais do que real, mais do que concreta e parece vir vindo de uma maneira bem forte, né? O que faz com que a gente acenda um sinal de alerta muito grande, porque, primeiro, a gente tem um período de festas chegando. Dificilmente o brasileiro não vai se aglomerar nesses períodos de festa, né? Ou seja, péssimo pela frente, as pessoas teriam que ter um pouco mais, digamos assim, de rigidez, mas muito provavelmente não terão porque também não estão sendo orientadas a fazer. O governo federal, que eu já vou falar um pouquinho, não ajuda em absolutamente nada. O governo federal não tem plano nenhum para orientar e conduzir, né, a população durante essa pandemia, né? Ou seja, o governo federal continua no seu fantástico mundo negacionista com outras preocupações que a gente já vai falar um pouco mais para frente. Mas, né, a questão é que a gente está vivendo uma possibilidade agora de explosão de infectados e o pior, a gente vai bater logo mais a triste taxa de 200, o triste número de 200 mil mortos. Aliás, é bem curioso de se perceber, a gente tem alguns estudos sendo feitos sobre isso, só para a gente ter o tamanho, né, o tamanho do problema. Em média, se a gente adotar uma premissa, vamos adotar uma premissa de que simplesmente, né, quando uma pessoa morre, né, a gente não só tem uma pessoa ali que morreu, mas a gente tem pessoas que ficarão em luto. Se a gente imaginar, tomando uma média aqui para simplificar a conta, né, de que para uma pessoa morta a gente tem 10 pessoas de luto, vamos imaginar, né, pais, filhos, né, cônjuges, simplesmente irmãos, né, primos, etc. Então vamos imaginar, para uma pessoa que morre, 10 pessoas ficam de luto. Ou seja, 200 mil mortos, que a gente vai bater logo, que a gente ainda bate esse ano muito provavelmente. 200 mil mortos equivale o quê? A 2 milhões de pessoas de luto. 2 milhões de pessoas de luto, né, por pessoas que morreram, em
um país em que simplesmente o sistema de saúde também está cada vez mais estressado. Ou seja, é um país em luto. 2 milhões de pessoas é um país em luto com 200 mil pessoas que perderam a vida. E o governo completamente, né, não interessado em trabalhar nisso. Então, é muito desesperador, na verdade, a gente imaginar que se a gente tivesse o mínimo de responsabilidade daqui para frente, não como sociedade, mas pensando no governo efetivamente, o governo estaria preocupado com as vacinas. Porque hoje a coisa mais importante que existe para o crescimento econômico do país, para a retomada do país, isso significa empregos, isso significa salários, isso significa famílias que poderão então ter subsistência com dinheiro para comprar alimentos. O governo não está preocupado com isso. O governo ele deveria estar preocupado em, primeiro, fazer acordo com o maior número de vacinas que estão sendo produzidas, não está fazendo. Estabelecer um plano para vacinar, não está fazendo. Muito pelo contrário, nessa semana a gente teve o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, no Congresso, falando uma série de irresponsabilidades e, mais uma vez, também negando o problema. Então é muito grave. Ou seja, se a gente teve esse 7% de crescimento no PIB, muito provavelmente a gente vai ter uma queda no próximo trimestre. Muito provavelmente a gente vai ter uma queda no próximo trimestre com a tal da segunda onda chegando e a demora da vacina. Sendo que o governo ainda veio falar que uma vacinação começaria no Brasil, e começar a vacinação significa a gente vai levar um ano a partir deste começo para, pelo menos conseguir imunizar a população inteira. E ele vem falar em março, que ele começaria a fazer isso em março. Ou seja, é muito preocupante, é muito desesperador, na verdade, e muito triste para nós, porque nós estamos completamente na contramão do planeta. E só para vocês terem ideia, gente, só para ter ideia, porque é importante a gente trazer esses dados para a gente ter magnitude, a noção do tamanho do buraco. O Brasil é o segundo maior país em número de mortes. O primeiro são os Estados Unidos. O Brasil não é o segundo maior em número de infectados. O Brasil, na verdade, perde em número de infectados tanto para os Estados Unidos quanto para a Índia. Mas os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes, por aí. O Brasil tem 220 milhões, ou seja, são 100 milhões de diferença. E a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O Brasil é, proporcionalmente, o maior desastre. Se a gente pegar e proporcionalmente falar aqui, pensando matematicamente em número de infectados e mortes, comparando a população brasileira com a população da Índia, que é brutalmente maior que a do Brasil, e população dos Estados Unidos, que é muito maior que a do Brasil, são quase 150 milhões de pessoas a mais, é quase metade de um Brasil a mais, o Brasil é proporcionalmente o maior desastre do planeta na condução da pandemia. Só que a gente não percebeu isso aqui. É impressionante como a gente não percebeu isso aqui no Brasil. E é impressionante como o mercado também não se tocou, que o governo está brincando. Ou seja, a tendência é, continuando assim, que as coisas piorem, que a economia piore. Como você bem falou, Natália, a partir de janeiro não tem mais auxílio emergencial. Aliás, a popularidade do presidente já caiu. A gente viu uma pesquisa agora recente feita pela Exame, em relação à popularidade do presidente com essa alteração, já dos valores do auxílio emergencial sendo pago, não é mais R$600, como vocês bem sabem, agora a gente já está nos R$300, a popularidade dele caiu quase 10%, ou seja, significa que a popularidade dele está completamente ligada ao pagamento do auxílio emergencial, que em janeiro acabou. E o governo vai ter que fazer alguma coisa para, primeiro, atender essas pessoas, porque é necessário. Tem que atender essas pessoas, senão essas pessoas vão entrar numa linha de miséria perigosíssima. Ou seja, é não ter dinheiro para o amanhã. Simplesmente isso. E ele vai tirar esse dinheiro da onde? E aí foi bem que você falou, Nathalie, vai ter que acelerar uma reforma tributária. E essa reforma tributária, ela vai ser uma reforma para racionalizar, simplificar um sistema tributário do Brasil que é uma burocratização, que é uma bagunça, que é muito ruim, precisa ser racionalizado. Não, ele vai ser imediatamente para aumentar imposto, porque o governo precisa arrecadar tributo. Ou seja,
A gente tem com a vacina, como todo mundo tem falado, né, uma luz no fim do túnel. O problema é que essa luz está muito distante e o nosso túnel é muito comprido. É muito comprido. Então, uma coisa que eu queria muito dizer era isso, viu, Nathalie? Porque, infelizmente, a gente não tem noção da gravidade do que está acontecendo. Não temos noção da gravidade. A gente tem aqui agora a disputa política, principalmente entre o governador de São Paulo, o João Dória, né, que disse que vai começar a vacinação de paulistanos a partir de 15 de janeiro com a aprovação da Anvisa. Muito provavelmente nós teremos uma guerra política jurídica para forçar com que a Anvisa aprove, né, aprove até o dia 15 de janeiro, que é a data prometida pelo governador João Dória para começar a imunizar os paulistanos por meio da Coronavac. Mas não adianta só os paulistanos, não adianta, você precisa imunizar o resto dos brasileiros, né? A gente precisa lembrar que São Paulo, o estado de São Paulo, ele não é separado do Brasil por muros, né? O estado de São Paulo não tem fronteiras, fronteiras são fictícias. Então você vai continuar com o trânsito de pessoas, caminhões chegando, caminhões indo embora, né? Transporte, etc. Ou seja, não adianta imunizar só os paulistanos. Inclusive, a gente tem hoje, né, dados muito preocupantes de casos, né? Os casos, aliás, em relação às pessoas mais jovens, estão cada vez mais graves, né? A gente tem visto aumentar o número de óbitos de pessoas da faixa de 30 a 40 anos, né? Que é normalmente a faixa dos indestrutíveis, né? Ah, eu vou pegar essa droga mesmo, não adianta, eu vou pegar, eu sou novo, eu sou indestrutível, né? Tem que contar com a sorte, né? Porque infelizmente não é bem assim. E a gente tem visto justamente uma despreocupação muito grande dessa faixa etária, que é a faixa que é principalmente a vetora, né? É aquela que distribui. Hoje, sábado mesmo, hoje é o dia, né, de muita balada, de muita aglomeração, muito provavelmente a gente vai ter aí, infelizmente, mais contaminações, né, aumentando. Então, veja, o que preocupa muito é a falta do governo ter a responsabilidade de se preocupar com a vacina, e é simplesmente o resto do Brasil inteiro provavelmente entrar num colapso por conta justamente da disputa em relação à vacina, enquanto os brasileiros vão continuar se infectando e vão continuar morrendo. E é óbvio que, quando os números começarem a voltar a assustar, porque voltarão a assustar, as pessoas vão ficar mais em casa e a economia vai acabar sentindo. Sem contar que o auxílio emergencial acabando, a gente vai ter um desaquecimento na economia, a gente vai ter provavelmente, né, aí uma queda muito grande no consumo. Uma queda muito grande no consumo e vamos ter problemas pela frente, como a gente pode imaginar. Ou seja, o cenário que se tem agora pela frente, que se vislumbra, é um cenário muito preocupante. Muito preocupante, né? E só para fechar essa questão da vacina, Nathalie, depois a gente caminha aí para a parte política, em relação também, que é totalmente ligada, né? Tá tudo ligado em relação a isso, né? Eu só queria fechar com o que você falou sobre os ex-presidentes dos Estados Unidos num movimento muito importante, que foi um movimento simplesmente em que Obama, George Bush e Clinton, né, se reuniram para que os três, né, se predispusessem a tomar a vacina, primeiro que todos os americanos, e isso não é uma mera jogada de marketing, gente, é muito importante o que eles estão fazendo, até realmente de bater palmas para os três estarem fazendo isso, e vamos lembrar, 2 democratas e 1 republicano, os 3 ali se unindo para simplesmente tomar a vacina e falar, americanos, tomem a vacina. A vacina é segura, nós estamos tomando. Por que eu estou falando isso? Porque nessa semana, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, dentro de vários absurdos que ele falou também que, olha, brasileiros, se vocês tomarem a vacina e tiver algum efeito colateral, eu avisei. Ou seja, é tão absurdo que o presidente brasileiro, além de ser negacionista, ele está colocando as vacinas em xeque e metendo medo na população, amedrontando a população. Ou seja, ao invés dele, primeiro, estabelecer um plano, comandar um plano. Segundo, coordenar o país, comandar o país, como deve um presidente fazer, ele não só não faz isso, como ele amedronta a população brasileira. Como ele ainda quer colocar na cabeça dos brasileiros, e aí vocês já podem imaginar, gente, o rio de fake news que vai aparecer, né, no exército digital bolsonarista, né, que só faz isso, infelizmente, né, em relação a amedrontar as pessoas para tomar vacina. Por isso que os
né, presidentes dos Estados Unidos tomaram essa atitude. Nós vamos tomar na frente de vocês para que vocês se sintam seguros para também tomar. Porque se acontecer alguma coisa com a gente, vai acontecer com todo mundo e nós não temos medo de tomar. E a gente teria que ter essa reação aqui também. Ou seja, parabéns para os três por fazerem isso, que bom que os três fizeram isso, mas aqui a gente continua, né, com um presidente mais irresponsável da história desse país, né, governando e simplesmente não observando tudo o que está acontecendo. E óbvio, a gente vai pagar muito caro por tudo isso, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Mas não se preocupem, só para vocês relaxarem um pouquinho, previsões são previsões, né? Nada mais do que um exercício, como os jornalistas gostam de falar, de uma futurologia dos economistas, né? Os famosos videntes graduados, tá? Então não se preocupem, a gente só está fazendo um exercício de analisar as variáveis dentro dessa bolinha de cristal, tá? Então fiquem tranquilos, é só previsões, muita calma, vamos torcer, né, para quem é mais otimista para dar tudo certo. E só para ir para o segundo tópico, Guilherme, que é importante aí você comentar da inconstitucionalidade, talvez assim eu posso dizer, né, da reeleição entre o do Maia, né, e do Alcolumbre, só para vocês fecharem o raciocínio. Por que o Guilherme está tanto falando de uma redução do consumo que vai impactar vocês, né? Reduzir o consumo significa, pela nossa base tributária, que a gente vai arrecadar menos, né? A gente vai ter menos impostos que as pessoas deixam de consumir. A velha história da bolacha traquinas. Consumir a bolacha traquinas, 70% dela é o imposto que volta para o Estado. Então, eu consumi, vi o meu auxílio emergencial, devolvo isso para o governo na forma de tributos, tá? E é por isso que é tão necessária essa reforma tributária, que está sendo colocada como a moeda de negociação para essa possível reeleição do Maia e do Alcolumbre. Então, diga lá, Guilherme, é possível isso ocorrer? Bom, aí eu vou demorar um pouquinho aqui para explicar, peço até paciência para todo mundo, porque o negócio é complicado, complexo e envolve não só uma questão jurídica, mas uma questão política, né? Para a gente pensar o seguinte, o governo está tão preocupado com a vacina que simplesmente, né, a maior preocupação do governo agora é justamente eleger, principalmente, o presidente da Câmara dos Deputados. Né? A gente saiu de uma eleição agora há pouco, uma eleição onde houve aglomeração, campanha, etc. Né? O país está meio que numa ressaca de eleição e não está nem prestando muito atenção, né, nessa eleição que é extremamente importante para o futuro do país, que é nada mais, nada menos do que a eleição dos chefes do Poder Legislativo, né, do presidente do Senado, do presidente da Câmara. Mais uma vez, entre parênteses aqui, fica sempre aquela crítica que eu faço, né, o brasileiro, ele tem um raciocínio como se o sistema político do brasileiro, do político do Brasil fosse tão somente eleger o executivo. Eleger o executivo, eu não preciso mais prestar atenção em absolutamente nada, né, não importa mais. Mas a gente esquece, são três poderes que governam o Brasil, o executivo, o legislativo e o judiciário, que governam num sentido amplo, que fazem a política do Brasil funcionar, que fazem o Estado brasileiro funcionar. Então a gente deveria ir prestar atenção muito mais na eleição dos chefes do Poder Legislativo, que são aqueles que simplesmente definem as normas, que legislam, que simplesmente estabelecem aqui os parâmetros para seguir na ordem do Brasil, ou seja, para seguir na estrutura jurídica do Brasil. E essa questão, que agora o governo está extremamente preocupado, mais preocupado com ela do que efetivamente com toda a vacina, porque o presidente Bolsonaro realmente acredita que a vacina não precisa, ele ainda acredita na cloroquina, ele ainda acredita em imunidade de rebanho, etc. e tal. Né? O presidente Bolsonaro vivendo no seu, né, fantástico mundo psicótico, né, do seu cérebro, sei lá o que se passa naquela cabeça. Enfim, mas de qualquer forma, o seguinte, essa questão é uma questão, primeiro, jurídica. Por quê? Porque simplesmente a Constituição diz algo muito claro sobre a reeleição. Não, cuidado, eu não estou usando nomes aqui, estou falando os cargos. A reeleição do presidente da Câmara dos Deputados e a eleição do presidente do Senado Federal. Tá? Então, primeiro, o artigo 57, parágrafo 4 da Constituição diz o seguinte. Eu até trouxe aqui para ler para vocês. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura. Primeiro ano da legislatura significa quando eles foram eleitos, né, depois das eleições majoritárias, a última foi em 2018. Para a pessoa de seus membros e eleição das respectivas casas, para mandato de 2 anos. Portanto, o presidente do Senado tem um mandato de 2 anos, o presidente da Câmara dos Deputados tem um mandato de 2 anos. Vedada, a palavra é vedada,
a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Ponto final. O que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 diz? É vedada a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado Federal. Ponto final. Ela não diz nada mais, nada além. O que aconteceu? É a primeira vez que isso acontece no Brasil de discutir a possibilidade? Não, não é. Nós tivemos uma discussão disso no ano, principalmente lá de 1999 e 2000, onde se decidiu que a questão também envolvia a legislatura. Ou seja, se você tivesse um presidente da Câmara dos Deputados eleito nos 2 anos finais de uma legislatura, ou seja, como eu disse, vamos voltar para todo mundo entender. 4 anos, a cada 4 anos nós renovamos os deputados federais e a gente renova de 1/3 a 2/3 do Senado Federal, certo? É isso que a gente faz a cada 4 anos. Então, como o mandato é de 2 anos, você pode ter um presidente da Câmara dos Deputados e um presidente do Senado Federal sendo eleito nos últimos 2 anos, certo? Da legislatura eleita. Significa, então, que na nova legislatura, ou seja, na nova escolha de novos deputados e novos senadores, juntamente com presidente e governador, poderia ser o presidente da Câmara dos Deputados eleito nos últimos 2 anos e o presidente do Senado Federal nos últimos 2 anos reconduzido ao cargo. Foi uma interpretação que se deu acrescentando essa ideia de legislatura que a Constituição não traz. Já foi uma interpretação forçada. Agora, a interpretação que se dá é simplesmente de que se pode sim, por uma questão de simetria, já que há a reeleição do presidente da República, do governador, do prefeito, ou seja, nas eleições majoritárias do executivo, já que há possibilidade de reeleição, haveria uma possibilidade de simetria entre poder executivo e poder legislativo, para que efetivamente, então, se pudesse reeleger-se o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Essa é uma interpretação super criativa daquilo que não está escrito na Constituição. Simplesmente é algo que estão escrevendo a Constituição. Só que a Constituição, ela diz o seguinte, é vedada. Então o que a gente está vivendo é simplesmente o Supremo Tribunal Federal dizendo que, a partir de agora, na língua portuguesa, vedar ganha um novo significado. Vedar não é só proibir, vedar também é permitir. Né? Então a gente pode colocar nos dicionários vedação, proibição e também permissão. Porque é isso que o STF está fazendo. Né? Agora, essa é a questão jurídica. Então, para concluir, é constitucional a possibilidade de reeleição do presidente da Câmara dos Deputados? Notem que eu não estou falando o nome deles. Presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal? Não, não é. É inconstitucional. Ponto final. É inconstitucional. Agora eu vou falar o nome deles. Por que eu vou falar o nome deles? Porque agora eu parei com a análise só jurídica. Agora a gente vai para a análise política. Se o STF decidir que é possível, e ele vai decidir que é possível, né? Não estou dizendo que ele vai, estou falando se ele decidir que é possível, ele provavelmente decidirá com esse argumento de simetria e também com o argumento de que isso é uma questão interna do Poder Legislativo e que o Poder Legislativo deve definir por meio dos seus regimentos, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal deve definir por meio dos seus regimentos. Se assim então decidir o STF estará jogando para a Câmara dos Deputados e Senado Federal, falando, olha, cartão verde, vocês podem fazer isso porque aquela vedação da Constituição eu afastei. Vedação agora é permissão. Se ele fizer isso, aí a gente entra no segundo jogo. Qual é o segundo jogo? Quem vai ser eleito? Porque não garante com isso que o Rodrigo Maia será reeleito, e tampouco Davi Alcolumbre, porque aí existe a briga política interna na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para indicar um nome para que esse nome seja, então, escolhido. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o STF decidir que pode
de uma maneira inconstitucional. O STF estará decidindo de uma maneira inconstitucional. A única saída correta seria uma proposta de emenda à Constituição para emendar a Constituição e reescrever esse parágrafo 4º. Porque o parágrafo 4º, ele veda. Então, todo mundo que quiser consultar, artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal do Brasil. Ele veda a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado Federal, certo? Então, veja, se o STF decidir dessa maneira absurda, que vai causar para o Brasil no futuro, muito provavelmente, uma situação ruim, porque é uma interpretação casuística, contrária à Constituição e simplesmente cínica dos ministros do Supremo Tribunal Federal lendo a Constituição como eles querem ler. Ou seja, é a leitura de uma Constituição à la carte. É a Constituição que eles criam na cabeça dele, ou seja, eles estão simplesmente indo além do poder que eles têm que a própria Constituição deu. Isso é muito ruim para a democracia brasileira, isso abre um precedente muito perigoso e muito ruim para as nossas instituições. Não é bom para a democracia brasileira. Mas se ele fizer isso, e aí, se ele fizer isso, dando o cartão verde, começa a briga na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para ver quem vai ser eleito presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do Senado Federal. Até o momento, a gente não tem o Rodrigo Maia explicitamente se manifestando como candidato. A gente sabe que talvez passe pela cabeça dele que ele queira ser candidato. Mas a gente tem alguns nomes que correm lá na Câmara dos Deputados. Quais são esses nomes? E por que é tão importante eleger o presidente da Câmara dos Deputados? Porque é ele que controla a pauta da mesa da Câmara. Ou seja, é ele que controla os assuntos que vão ser discutidos. É ele que vai controlar o andamento das reformas que o governo precisa fazer. É ele que aceita uma eventual petição de impeachment. Ou seja, é extremamente importante quem é o presidente da Câmara dos Deputados. A gente esquece, a gente dá um poder, a gente dá uma importância enorme para o presidente e esquece que os outros também são importantes, os outros chefes dos outros poderes são importantes. Mas veja, então, qual é a grande briga que existe também? O STF, ele não quer se indispor com a Câmara dos Deputados. Por quê? Não se esqueça. É a Câmara dos Deputados que não só dá início ao processo de impeachment contra o presidente da República, mas também contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, se assim entender. Então você pode ter uma Câmara dos Deputados inimiga do Supremo Tribunal Federal e querendo retaliar o Supremo Tribunal Federal com a possibilidade de iniciar um processo de impeachment contra algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Existe uma briga política aí. Não é só uma questão jurídica, porque isso eu falei, não é só uma questão jurídica, certo? E aí, pensando nisso, a briga, e o governo só está pensando agora nisso, por isso que ele esqueceu da pandemia, o governo está nem aí com a pandemia, está nem aí com a vacina, ele está preocupado em fazer o presidente da Câmara dos Deputados, porque isso vai ser primordial para as definições das reformas e para garantir também a segurança do presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro conseguir colocar um aliado na Câmara dos Deputados como presidente dela, ele segura qualquer ação de impeachment, ele segura qualquer processo de impeachment. Quais são os candidatos que estão correndo hoje, sem contar o Rodrigo Maia? A gente tem o preferido do Planalto, o preferido do presidente Bolsonaro, que é o Arthur Lira. O Arthur Lira, que é do Progressistas, que é mais enrolado em escândalos do que a gente pode imaginar. Tem escândalos de corrupção, né, famosas rachadinhas, etc. Escândalos de corrupção ali, a dar com vara. Ele tem um monte de escândalos ali nas costas dele. Aliás, hoje a gente teve uma decisão favorável para ele na justiça, no Poder Judiciário, né? Um juiz suspendeu uma ação contra ele. Né? Aquelas coisas estranhas que acontecem no Brasil, né? Aquelas coisas esquisitas que acontecem no Brasil. Né? O imparcial não tão imparcial assim. O Arthur Lira, então, ele é o nome do presidente Bolsonaro. Porque o Arthur Lira é aliado, Partido Progressista, que é aliado do governo Bolsonaro, famoso centrão, aquele centrão, e é ele que é quem o presidente tem apostado. Só que ele tem esses problemas de escândalos de corrupção que o prejudicam. O segundo apontado é o Baleia Rossi. O Baleia Rossi é um deputado que é do MDB. É um deputado que tem um bom trânsito, principalmente com o Rodrigo Maia, mas é um deputado que a oposição ao governo Bolsonaro não gosta. Porque, veja, para eleger o presidente da Câmara dos Deputados não é fácil. Você tem que ter um nome viável, que vença o governo
ou que vença a oposição, ou que construa um consenso entre, né, uma parte mais do centro político e a oposição. E o Baleia Rossi, que não é propriamente pró-governo Bolsonaro, mas aliado do Rodrigo Maia, pode ser o nome do Rodrigo Maia, não necessariamente precisa ser o Rodrigo Maia. O Baleia Rossi tem, né, um veto muito forte, adivinha de quem? Do PT. Por que do PT? Porque o Baleia Rossi apostou e apoiou no impeachment da ex-presidente Dilma. Então existe aquela mágoa do PT, né? Então, gente, quando a gente critica os partidos, vamos criticar, como eu sempre falo aqui. Aqui ninguém é cabo eleitoral de ninguém. Nem eu, nem a Nathalie. A gente critica o que tem que ser criticado. E a gente analisa o que tem que ser analisado, elogia quando tem que ser elogiado. Pena que é difícil elogiar ultimamente. Mas, né, o PT também não pensando muito bem aí no futuro do país, mas mais guardando suas mágoas, rancores, né, em relação ao passado, em relação ao ex-presidente Dilma. Então o nome do Baleia Rossi não é o nome que o PT e boa parte da oposição gosta. O terceiro nome é o nome do deputado Fernando Coelho, que é do Democratas, que é amigo pessoal do Rodrigo Maia, é mais aceito pela oposição e é filho do Fernando Bezerra, né? Os dois Fernandos com nome de animais aí, né? O Fernando Coelho, o Fernando Bezerra, um é pai e o outro é filho. Filho do Fernando Bezerra, que é senador da República e líder do governo Bolsonaro no Senado. Então esse seria um nome meio termo entre oposição e governo, amigo pessoal do Rodrigo Maia, que poderia ser, inclusive, o candidato do Rodrigo Maia a ganhar a Câmara dos Deputados. Então, veja, tem um jogo muito grande político aí acontecendo, não é só essa decisão no STF, não, gente. A Câmara dos Deputados está agora totalmente prestando atenção nessa eleição, que é uma eleição importantíssima para o futuro do Brasil, importantíssima para a gente saber, ter uma aproximação de coisas que podem acontecer, sendo que os candidatos estão sendo apontados. Então, mais uma vez, o que eu quero dizer com tudo isso que eu expliquei aqui, tentei explicar de uma maneira rápida, o mais rápido possível. O STF decidir como constitucional a reeleição do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados não quer dizer que Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia serão reeleitos. Eles permitirão que exista a reeleição daqui para frente, né, nos próximos anos, mas tem todo um jogo político acontecendo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. No Senado Federal está mais tranquilo, Davi Alcolumbre parece que tem um caminho mais, né, mais ali tranquilo, porque o governo Bolsonaro não é tão inimigo do Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre e Bolsonaro, o governo Bolsonaro tem se dado bem, né, principalmente por tudo que aconteceu lá no Amapá, se aproximaram muito, né? Principalmente se aproximaram demais ali por conta justamente, né, das acusações que foram feitas ao parente do Davi Alcolumbre que estava disputando, né, as eleições municipais lá. E agora, na Câmara dos Deputados, o negócio está mais complicado. Ali você tem uma guerra maior entre o governo e a oposição, e Rodrigo Maia, principalmente, que a gente sabe, fez bastante oposição ao governo Bolsonaro, embora eles tenham linhas econômicas. O Rodrigo Maia, ele vai economicamente muito na linha do Paulo Guedes, mas ele tem aquela relação complicada com o Paulo Guedes. Os dois se xingaram esse ano inteiro, né? Se xingaram esse ano inteiro, trocaram farpas, etc. Né? Então, o Rodrigo Maia não é um cara que o governo Bolsonaro sente confiança e quer. Né? E o Rodrigo Maia tem um problema muito grave para o governo Bolsonaro, que é a questão de que o Rodrigo Maia não encampa as pautas de valores do governo Bolsonaro, as pautas valorativas, né, de moral, costumes, etc., do governo, aquelas loucuras do governo Bolsonaro, o que é bom pra gente, né? O Rodrigo Maia, graças a Deus, não encampa essas pautas. Então, tem uma briga muito grande para acontecer. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje, gente? O governo, a Câmara dos Deputados, o governo está discutindo vacina, qual vacina a gente vai comprar, se vai ser a Coronavac mesmo, se vai ser a BioNTech, se vai ser a AstraZeneca. Não está. O governo está preocupado, né, com a eleição da Câmara dos Deputados, e nós seguimos aí a deriva, né, seguimos aí sendo contaminados, com brasileiros morrendo e com o STF dando um passo muito perigoso. Só para fechar o comentário longo, Nathalie, muito ruim o fato do STF estar, né, conduzindo esse julgamento no chamado e famoso, né, plenário virtual. Por quê? Porque existe o plenário virtual e o plenário público aberto. O plenário público não virtual aberto, ele é transmitido pela TV Justiça. A gente pode assistir, a gente pode
olhar e cobrar os ministros. O plenário virtual é o plenário secreto, né? O plenário que o STF inventou ali para ele simplesmente julgar as pautas mais problemáticas, mais polêmicas, e ninguém ficar sabendo. A gente fica sabendo quando os votos já foram dados e já está lá tudo pronto, ou seja, a sociedade civil brasileira ela tem menos chance de cobrar. Então a gente tem esses votos que são votos completamente absurdos em relação à Constituição. Mais uma vez, repito aqui, gente, consulte lá, dê uma lidinha, é só jogar no Google, artigo 57, parágrafo 4º, tá escrito, vedado. Essa interpretação que o STF está dando é um absurdo, porque é uma interpretação que não dá para fazer. É simplesmente essa brincadeira que eu falei. É você falar, a partir de agora, vedado significa permitido. Vedado é proibido e ponto final. Quer resolver isso? Não tem problema. Faz uma emenda à Constituição, proposta emenda à Constituição. Agora, olha o poder que se dá para 11 pessoas. Percebam, com tudo isso, o quanto a gente encontra fragilidades na democracia brasileira e coisas para a gente ficar preocupado. Ou seja, a Constituição vira uma Constituição de simplesmente, né, conveniência e casuística. No momento que a gente precisa aplicar ela, a gente aplica. Quando a gente não precisa, a gente inventa. Não é assim que funciona. Não pode funcionar assim. Então, é muito grave o que está acontecendo. Essa foi uma semana, e o pior, percebam, acho que todo mundo aqui que está ouvindo e ouvirá depois tem essa sensação. Essa semana parece que foi uma semana meio apática, né? Nada aconteceu, nada de muito grave, mas aconteceu sim. E tem acontecido todas essas coisas extremamente graves que a gente, infelizmente, seja por cansaço, desinteresse às vezes até por causa de cansaço, não aguento mais olhar número, não aguento mais tudo isso, totalmente compreensível. Mas as coisas estão acontecendo. E a gente está vendo, infelizmente, tudo isso acontecer. É muito preocupante. Você, Nathalie, falou agora há pouco, né? Ah, pessoal, são projeções, né? Não vamos ficar tão assim pessimista. Eu vou ser sincero aqui e não estou aqui querendo tirar a razão da Nathalie. São projeções, é claro, ela tem razão. Mas, infelizmente, com tudo isso que eu estou vendo, gente, eu digo para vocês, a perspectiva, para mim, eu não consigo ficar otimista com essa perspectiva. Não consigo. A única coisa que me deixa um pouco otimista é a quebra de braço que a gente vai ter entre Dória, Bolsonaro, para ver quem é que vacina primeiro, porque os dois querem ser presidentes. Um quer continuar sendo presidente, o outro quer ser presidente. E nessa briga de interesses pessoais, quem sabe o interesse público pode em alguma coisa ganhar. E a gente ganhar alguma vacina aí, né, mais rapidamente. Mas do jeito que as coisas estão caminhando, a gente continua caminhando a passos largos aqui para um abismo mais profundo que parece que a gente não tem fim, né, em relação a ele. Eu também, de acordo com o Paulo Guedes, seria aí uma negacionista dos positivistas desse fato. Mas, Guilherme, rapidinho, em 3 ou 4 minutinhos para a gente fechar, falando nas personalidades, presidência, a gente teve um fato aí envolvendo ex-juiz, né, ex-ministro Sérgio Moro, né? Então, comenta aí rapidinho o que aconteceu, para onde que ele foi parar? Cadê ele? O Moro foi parar, né? Agora ele é diretor executivo, né, de uma empresa que praticamente trata de compliance, né? Olha, me parece que o Moro ele tá fazendo uma movimentação que é uma viagem sem volta. Como eu disse, gente, política é volátil. Viagem sem volta na política é sempre uma viagem com volta. Para ser bem contraditório aqui, mas é real. Política ela é momento. Política ela é, né, aquela foto do momento. Mas na foto do momento, hoje, parece que o Moro está caminhando para essa viagem sem volta, entre aspas, né? No sentido de que parece que pessoalmente ele está desistindo, ou se é que ele teve realmente, né, alguma vontade de ser presidente, né, ou vice-presidente. Parece que o Moro está caminhando para seguir no setor privado e aquela velha brincadeira, né? Parece que o Moro está escolhendo aproveitar do prestígio que ele ganhou, que é grande em muitos setores, né, e da fama que ele tem, para ganhar dinheiro e seguir a vida dele no setor privado. O que cá para nós é totalmente legítimo como pessoa, né? Siga a vida dele, ele tem o direito de escolher o caminho dele. Mas claro que com essas escolhas ele inviabiliza bastante, não digo a popularidade dele em relação a ter um candidato forte à presidência, mas a estrutura política negá-lo. Vai ficar muito difícil dele fazer alguma aliança política com essas decisões. Vai ficar muito difícil dele ser aceito como competitivo, né, num partido, porque, gente, ninguém ganha eleição sozinho.
Você tem que fazer, né? A eleição de 2018 do Bolsonaro foi uma eleição completamente circunstancial, uma eleição diferente. Para ganhar a próxima eleição em 2022, muito provavelmente a gente vai ter que ter alianças aqui sendo feitas, tanto no campo da esquerda, quanto no campo da direita, quanto no campo da centro-esquerda, centro-direita. Ou seja, a gente vai ter um monte de candidato, mas as alianças terão que ser feitas. E as eleições municipais agora de 2020 já deram essa sinalização. Os partidos venceram. As estruturas partidárias venceram essas eleições. O eleitor está cansado. O eleitor olhou todas aquelas promessas de 2018, aquela raiva de 2018 de vamos mudar tudo, ele percebeu, não mudou nada. Não mudou nada, né? O presidente Bolsonaro disse que ia entregar mundos e fundos, não entregou nada. É um governo que só fala, não entrega absolutamente nada. É um governo que não governa, não entrega emprego, não entrega crescimento econômico. Ah, mas teve a pandemia, não conduz bem a pandemia. Ou seja, é um governo muito ruim. E as pessoas não são tão ingênuas assim, as pessoas já perceberam. Então, nesse sentido, o que acontece? A gente teve em 2020 as eleições municipais com o quê? Com os partidos mais tradicionais ganhando. Inclusive tivemos ex-prefeitos voltando ao governo, como no Rio de Janeiro. Escolhas mais conservadoras do eleitor. O eleitor falando, eu prefiro apostar em alguém que eu sei que vai fazer alguma coisa, que não é mil maravilhas, mas vai fazer alguma coisa, do que em mais um aventureiro. Então, com isso tudo, eu acho que o Moro ele está colocando muitas barreiras para ele ser um candidato viável. Agora, é o que a gente pode falar, gente. Só estando na cabeça do Moro para a gente saber o que ele realmente quer. Me parece que ele tem claramente decidido, eu não vou ser candidato, e quando ele tem falado que não vai ser candidato, eu acho que ele está falando sério. Ele está falando sério pelo menos hoje, ele não vai ser candidato, ele defende escolhas de que simplesmente ele está usando o prestígio dele, que ele ganhou em toda a carreira dele, para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro e ficar rico. Muito provavelmente ele vai ficar rico. Imagine quanto ele vai ganhar para ser diretor executivo dessa empresa. Gente, ele não vai ganhar 15 mil reais, não. Tenho certeza. A gente não sabe quanto ele vai ganhar, né? O contrato é sigiloso, mas eu tenho plena certeza que algo bem mais de 50 mil reais aí. Tô sendo até ingênuo, né? É possível, né? Tô sendo até ingênuo, né? Bem ingênuo. É possível, né? E é aquela coisa, você prefere ser presidente da República ou prefere ficar milionário? Não sei. É cabeça de cada um. Bom, então é isso. É uma live aí para vocês anotarem no caderninho. Acho que o Guilherme explicou brilhantemente para vocês aspectos bem complicados e dei um panorama geral aqui da economia. Agradecer a todos vocês por estarem aqui, pela paciência. Guilherme, também te agradeço pelo imenso carinho de todos vocês e até sábado que vem. Ah, eu vi aqui o pessoal comentando, tá sendo bem ingênuo. Eu também acho. Falei 50 mil aqui, eu logo pensei, que ingenuidade, né? Mas enfim, então é isso. Obrigado, Nathalie, pelo convite, sempre. Obrigado aqui, né, por todo mundo que teve paciência em escutar. E vamos prestar atenção, gente. Vamos prestar atenção em tudo isso, porque é extremamente importante, né? É o futuro do país, é o nosso futuro. Então, vamos lá, coragem, vamos enfrentar. Até. É isso aí. Tchau, gente. Até mais. Tchau.